livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, e nós vamos ler somente do versículo 18 em diante. Profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 18 em diante. São palavras do profeta Ezequiel, reveladas e movidas pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que vós ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, olhando para esse texto aqui, nós ficamos até assustados. Eu tenho certeza que você já ouviu essa mensagem ser pregada inúmeras vezes, e talvez de uma forma até sem misericórdia, né? Uma maneira como juízo, e às vezes até mal interpretada por muitos. A pergunta é: nós estamos vivendo o tempo da graça, não é? Aqui ela pode ser aplicada de fato como um juízo vindouro, ou como um juízo para esse tempo, apresentando a nós também, nesse mesmo texto, as infinitas misericórdias de Deus. E é sobre isso que nós vamos ouvir esta noite. Esta mensagem de pregação, irmãos, ela usa a analogia de uma espécie de refinador de metais para falar sobre provação, sofrimento e o propósito purificador de Deus dentro das nossas provações e sofrimentos. Bem, queridos, o foco é mudar a perspectiva dos ouvintes, como a fornalha não é uma punição. Aqui não, nesse contexto de história, não, irmãos. A fornalha aqui, ela não é uma punição, mas um processo de valorização e aperfeiçoamento nas mãos do Senhor. Deus usa de estratégias, de ferramentas, melhor dizendo, para nos aperfeiçoarmos diante do Senhor. Ele olha para as nossas provações, Ele olha para os nossos pecados, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, para as nossas decepções, frustrações, para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Quando olhamos para o nosso coração, queridos irmãos em Cristo, você que me assiste, quem aqui não está passando por um momento de dor? Quem aqui não está passando por um momento de tristeza, de lamentos, grandes dores, grandes afrontamentos, grandes tempestades sobre sua vida? Quem aqui não está passando por isso? Acho que todos nós estamos passando por um momento de muitas dores. Todos aqui tem muitas famílias, por exemplo, que seus filhos podem ser que estejam envolvidos com ilícitos. Aqui deve ter famílias nos assistindo. É possível que tenha família que o marido é envolvido com, por exemplo, com vícios da bebida, né? Estão envolvidos na jogatina, envolvidos com amigos e a família acaba sofrendo com tudo isso. Mas tem sempre alguém dentro daquela casa que louva o Senhor, que busca a Deus e que entende o que está acontecendo ali, e ele ora todos os dias. Então, todos nós, nesse
compilado de pessoas, desse ajuntamento, nesta reunião, mesmo que online, tem muita gente sofrendo, passando por momentos de sofrimento. E irmãos, para o cristão genuíno, ele entende que as provações e o sofrimento é um propósito purificador do Senhor para nós. A ideia central desta mensagem é que mesmo no processo doloroso da fornalha de Deus, é um privilégio exclusivo para os seus filhos. É um privilégio, irmãos. Então vir aqui pregar contra isso, eu estaria pregando contra a própria palavra do Senhor, que nos exorta, nos ensina que tudo é agenda de Deus. A ideia, às vezes esses dias eu vi alguém comentando, que Deus é esse, um Deus sádico? Poxa, mas a Bíblia nos exorta, pela a voz dos grandes servos de Deus, que diz assim: eu prefiro estar nas mãos dos homens, horrenda coisa é cair nas mãos dos homens, eu prefiro estar nas mãos de Deus, que nas mãos dos homens. Então, irmãos, se nós estamos envolvidos na presença do Senhor, nós estamos na presença de Deus, tudo que acontece sobre a nossa vida é agenda de Deus, é manifestar da graça soberana do Senhor. Aqui estes homens estavam passando por um processo doloroso. O Senhor está exemplificando aqui uma fornalha, uma espécie de refinador de metais. E aqui é um privilégio, irmãos, passar seus filhos projetados para queimar a impureza e revelar em nós a imagem de Cristo. Por isso, a necessidade de ouvir-se o evangelho genuíno ser pregado. Que entendemos as nossas provas, entendemos as nossas dificuldades, entendemos as nossas dores, entendemos qual é o propósito de Deus para toda a nossa vida e o que Ele quer de nós. Às vezes nós, irmãos, a circunstância nos envolve e é do humano isso, procurar uma maneira de escapar daquilo, arrumar um jeito de fugir de tudo aquilo, que o nosso coração ele anseia, ele anela pela tudo que é fácil, tudo que é passageiro, vai embora. Então, dizer a você que tudo vai passar, fique bem, olha, Deus está resolvendo, Deus está agindo, esta semana Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo, isso vai nos moldando e nos torna incapazes de passar por provações. Crentes despreparados, não foram refinados, não fizeram uso da sua fé genuína. Infelizmente, eles se acostumaram naquilo e vão passando anos da vida sem experiência com Deus. A fé que obtiveram a partir de ouvir o Evangelho, elas não são testadas, não são provadas. Então hoje, um convite da palavra de Deus, olhe para a sua aprovação com o olhar do Senhor e entenda ela. Deus permitiu tudo isso para que nós passássemos por esta fornalha de Deus, e é um privilégio, porque é justamente no momento das nossas provações que a imagem de Cristo se revela em nós. A imagem do Senhor se revela nos seus filhos, nas suas filhas. Bem, queridos, momentos de crise, provações, angústia, então nós lembramos que o Senhor permitiu isso sobre a nossa vida. Estamos passando literalmente por uma fornalha. E eu sei que esta imagem deste refinador às vezes nos assombra. O metal, para ele ser derretido, irmãos, derretido ali para que alguém que vai trabalhar nele, no processo de reestruturação para um desenho, uma imagem, uma forma, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser esquentado, onde o fogo alto faz a sujeira, que nós chamamos de escória, sair daquele metal. E é o fogo que incinera tudo aquilo, é o fogo que queima toda aquela escória que chamamos de sujeira. Então o metal precisa ser lançado e vir à tona a sujeira. Quando queima-se o metal, a sujeira expile, ela expurga, e naquele momento fica só o metal ali, o ouro, aquele produto de metal refinado, e toda a sujeira ela vai embora. Então é necessário esse fogo
e isso ajuda a fixar o nosso conceito de como estamos diante do Senhor. A fornalha de Deus, quando ela acende em nós, ela refina o homem, ela coloca a sua fé em ação, e agora a imagem de Jesus Cristo em mim e você começa a transparecer. Então, as provações é necessário, mas tenha certeza de uma coisa: o mesmo Deus que é o refinador, Ele está observando o metal o tempo todo sendo fundido. Ele não é aquele Deus ou aquela pessoa, o homem que está ali trabalhando e coloca o forno e vira as costas. Não, o mesmo Deus que nos colocou neste refino, nesta fornalha, Ele está o tempo todo nos observando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a você que me assiste, a você que está participando desse culto agora, então eu quero dizer a você as mesmas palavras, pelo Espírito Santo de Deus. Se você está atravessando um momento desta maneira, em que você está justamente neste momento, vivendo esta fornalha, creia que foi o próprio Deus que acendeu esta fornalha sobre sua vida. Ele é o refinador, é o Espírito Santo de Deus te aquecendo, para que toda a escória, toda a sujeira, possa sair deste ouro, deste metal. Louvado seja o nome santo do Senhor, e para que sejamos purificados. Aqui o metal simbolizados como o nosso coração, a nossa alma. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele que nos permitiu entrar nesta fornalha está com os seus olhos fixados, e o momento certo de tirar o vaso, o crente, para que ele não seja destruído, só o Senhor sabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar aquilo que começou. Deus está te observando, os olhos de Deus estão sobre sua vida. Ele tem visto você, Ele colocou você nessa fornalha, e Ele mesmo vai te tirar daí quando for a hora, quando chegar o momento correto, o momento certo, para que Ele te tire deste ambiente, deste cenário. Ele mesmo se encarrega em tirar você daí, para que você não seja destruído. Os olhos do Senhor estão em ti, as mãos do Senhor estão sobre você, Ele está te observando. Ele sabe que você está passando por esta fornalha, e o vaso, para que ele não quebre dentro desta fornalha, aonde ele está sendo moldado, ele continua com os olhos postos em ti. E ele sabe o momento certo de te tirar. Seja sensível. Nós precisamos estar sensível, como este tema envolve dor ao ser incinerado, ao ser queimado, a estar dentro desta fornalha. Sejamos sensíveis. O Senhor sabe o momento certo de te tirar. Sensíveis à voz do Senhor. Talvez você está passando por um momento de dor, um momento de angústia, de tristeza, olhando para a sua casa, para a sua família, seus filhos, seu marido envolvido com ilícitos. Talvez o que você gostaria, você que está aqui como mãe cristã, pai que é um cristão, quantas casas passando por isso, todas as portas fechadas, e você diz: Senhor, aqui dentro deste lar eu estou sozinha, sozinho, caminhando, Senhor. Mesmo que dói no nosso coração, e com muito respeito, né, quem está passando por um lar cheio de problemas, onde o esposo não é crente, a esposa também, às vezes, o marido é, a esposa não, os filhos, né? Hoje, o que nós mais vemos é a dor de um pai e uma mãe que vê os filhos longe do Senhor, afastados da presença de Deus, ou talvez aqueles que nem conhecem o Senhor, né? Ou dentro de casa, pessoas que não se entendem, ou vivendo uma dor por uma enfermidade, enfim, tantas necessidades. Nós estamos literalmente no vale, há muitas famílias vivendo isso, mas eu quero dizer a você que o Senhor, se você está nesse processo de refino, olhando para a sua casa, para a sua dor, para a sua família, não é diferente como o povo de Deus já vem passando, já viveu há milhares de anos atrás, que é o caso aqui do profeta Ezequiel. Meus irmãos, o profeta Ezequiel nos pinta um quadro forte. Israel aqui, ela é comparada a uma prata impura,
No versículo de número 18 diz assim, vejamos, versículo de número 18: Filho do homem, casa de Israel se tornou para mim escória, e todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Ou seja, escória, irmãos, é o lixo, é a reserva, é aquilo que sobrou, irmãos. Então, o próprio profeta Ezequiel nos mostra, ele se mistura tanto com o mundo que perderam valor, ficaram fracos e ficaram inúteis. Se misturaram com tantas coisas erradas deste mundo que acabaram perdendo a sua essência, a sua característica de povo de Deus. E agora o profeta Ezequiel está exemplificando justamente isso. Eles ficaram fracos, inúteis. E Deus, nesse texto aqui, Ele é o próprio refinador do metal. Seu propósito é claro: livrar o seu povo das impurezas e moldarem eles a sua imagem, a sua semelhança, a sua pureza, o mais parecido com o próprio Senhor. Então, para isso, Israel estava prestes a enfrentar um julgamento feroz do Senhor. Aqui, o povo de Deus está passando por uma profecia. O profeta Ezequiel está dizendo: olha, vocês serão levados à Babilônia, vocês serão cativos, e é justamente lá que Deus vai purificar vocês. Vocês precisam ir para lá. Não dá mais para entender vocês, eu não consigo mais ver vocês, não sei, uma escória daquilo que sobrou, impuros, e vocês precisam ir para lá. E o profeta Ezequiel pregava justamente isso. Mas a ideia aqui, irmãos, é para que Israel, mesmo passando com essa ferocidade de Deus, para essa provação, o próprio Senhor estava ali para purificá-los. É a ação da graça soberana de Deus, que mesmo o vaso estando quebrado, dilacerado, Ele junta os caquinhos e faz de novo, um vaso novo. Quantos que estão assim, desta maneira, talvez está neste culto agora, participando do culto e dessa situação, seja o pecado, seja uma dificuldade, seja uma decepção, seja uma frustração, uma dor, alguém que se decepcionou, alguém que olha para sua casa e está envergonhada, numa casa que um dia já foi um lar, em uma família que um dia já foi uma família amorosa, já foi uma família de préstimos. Você talvez já esteve assentado junto dos seus filhos à mesa e hoje não mais. Hoje você olha para a sua família e talvez ela está dizimada. Olha para a sua casa e as pessoas, cada um para um lado, para o outro, elas não se entendem mais. Quantas pessoas que hoje estão desta maneira, e você e eu também, às vezes nos misturamos com as impurezas deste mundo, praticamos coisas que Deus não se agrada, que Deus não gosta, e perdemos o nosso valor e ficamos enfraquecidos. Ficamos fora da presença, ausente da presença do Senhor. No entanto, para nós crentes em Cristo, os nossos pecados já foram perdoados. E se assim, por que tantos servos de Deus devem passar pela fornalha? Tantos. Se os nossos pecados já foram perdoados na cruz, por que ainda mesmo assim nós temos que passar pela fornalha de Deus? É simples a resposta, queridos. Como Israel, era uma questão de juízo com Israel. Para nós, Deus está apenas tentando purificar e revelar em nós a sua imagem, para que toda essa escória saia de nós, para que ficamos diante do Senhor mais purificados ainda. Então, esta fornalha, estas provações que Deus permite sobre a nossa vida, é para que a nossa fé esteja em ação, em curso. Esta fornalha dos problemas não é tão divertido assim, sabemos. As portas se fecham, as coisas terríveis se levantam contra nós, entristecemos o nosso coração, mas a fornalha de Deus pode ser uma fonte de alegria e de grandes experiências com Deus. Quantos que estão aqui, que de repente ao observarem sua fornalha aquecida e diante daquele grande problema sem saída, Deus apareceu sobre sua vida? Eu tenho muitos testemunhos para contar, sim. Quando eu achei, Senhor, todas as portas se fecharam, o Senhor de repente se revelou a mim,
Quando eu não podia sair daquela circunstância, o Senhor apareceu com a sua graça soberana, transformou o meu ser, abriu portas, me abençoou. Então eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que assim como Deus apareceu em minha vida, também vai aparecer sobre sua vida. E aqui é uma voz profética do próprio Deus. Ele continua fazendo milagres, continua aparecendo, restaurando lares, abrindo portas, preparando os caminhos. Nem sempre você vai viver a vida toda nessa mesma circunstância, porque Deus também tem poder para nos arrancar das fornalhas. Ele continua abrindo portas, preparando e nos abençoando, irmãos queridos. Deus continua revertendo quadros de grandes misérias em boas obras e boas bênçãos, grandes milagres sobrenaturais, e poderá ser na sua vida ainda. Deus continua fazendo grandes livramentos, grandes milagres, fazendo grandes curas, transformando vidas e lares, restaurando famílias. Famílias estão retornando para a presença do Senhor, aquela casa que não tinha paz. Deus tem feito grandes avivamentos, e poderá ser a sua. Apenas creia no Senhor, Ele não mudou, continua sendo o mesmo, sua palavra imutável. É só um processo, já vai passar. É só um processo, Deus está agindo, você ainda vai viver grandes experiências com Deus, você ainda vai viver sobrenaturais sobre sua vida. Apenas aceite a fornalha do Senhor, que Ele mesmo colocou para te refinar. Ele nos coloca, e então hoje à noite nós estamos entendendo que alegria, sim, alegria de vivermos dentro desta fornalha, a fornalha do próprio refinador, o lugar da fornalha. Por quê? A fornalha é um único lugar onde o metal impuro tem o seu verdadeiro valor exposto, o real valor, e ao calor para ser purificado. Da mesma forma, a fornalha de Deus é o lugar onde as nossas impurezas são queimadas, a escória que está em nós são consumidas. Primeiro, a impureza do pecado. O pecado sem tratamento nos leva à fornalha. O pecado em nós, ele precisa ser expurgado, expelido. O pecado em nós é a escória que está em nós e está deformando o caráter de Cristo em nós. Então precisamos irmos para a fornalha. Deus nos disciplina por amor. A quem o Senhor ama, disciplina. João vai dizer isso em Apocalipse, e o autor aos Hebreus também diz isso. A quem o Senhor ama, disciplina. E a disciplina do Senhor é justamente esta fornalha, o purificador. E nós precisamos ir para que este pecado seja queimado em nós. O fogo do Senhor precisa estar em nós. O fogo devorador, consumidor, precisa estar em nós. Se somos templo e morada do Espírito Santo como um corpo todo, o nosso coração e a nossa vida, ele é o altar, e o altar é Cristo, precisa aparecer em nós. Ele não nos disciplina por prazer, mas para nos afastar do que nos destrói, a tirar nós da presença do pecado, do poder do pecado. Ele precisa aquecer essa fornalha e nos colocar. Portanto, se você está passando por isso, aproveite esse momento para se aproximar ainda mais do Senhor. O pecado traz consequências, queridos, muitas consequências, e nós precisamos olhar para nós com um olhar crítico e ver: Senhor, de fato eu estou passando isso, que é consequência do meu pecado, daquilo que plantei. Eu quero diante do Senhor agora revigorar-me. Eu reconheço que eu errei. Segundo, a fragilidade de um serviço casual, um serviço mais ou menos. Sabe, quando nós fazemos tudo pela metade. De manhã é crente, à noite não. Hoje eu estou diante do Senhor, amanhã tanto faz. Quando Deus olha para nós, então Ele permite que esta fornalha aconteça em nós. Só assim o Senhor vai ter a gente junto dEle. Só assim nós aproximamos diante do Senhor. Eu passei aí, irmãos, uma grande tempestade na minha família, por parte da minha filha mais velha, e eu penso que em todo o meu tempo de cristão, que já vai para mais de 40 anos, 45 anos,
46 anos que eu comecei a falar, entender o que é Deus, talvez seja o pior momento da minha vida. Eu penso que é o pior momento da minha vida. E foi justamente nesse momento que eu me aproximei ainda mais do Senhor e vi Ele se revelar na minha casa, minha família, com minhas filhas. Eu vi o Senhor se revelar a nós. Então, estas fornalhas, quando nós estamos cambaleando das pernas, como fracos diante do Senhor, não sentimos sua presença, logo o Senhor providencia uma fornalha, para que nós possamos entrar nela. E, irmãos, naquele sentimento, o desejo do nosso Pai é que nós sejamos gelosos e cheios de paixão em tudo que fazemos. Então, o Senhor permite que essa fornalha se aqueça ainda mais, para que nós possamos sentir o Senhor pertinho de nós. E eu me lembro que quantas vezes eu me deparava com cenas dentro da minha casa, irmãos, que outrora eu perdi o sentido e a minha razão, e muitas das vezes isso também aconteceu de fato, porque sou limitado, mas a grande maioria das vezes eu ia aos pés do Senhor e chorava. Passava a noite inteira falando com Deus, e eu penso que foi um dos melhores momentos espiritualmente vivido, porque no pé da minha cama, nos pés da minha cama e na minha cabeceira, eu tenho esse dom que Deus me deu, graças a Deus, de poder ver o Senhor de mais de perto, a presença de Deus ali, e Ele falar comigo literalmente, através de visões, de sonhos. Eu tenho visto trabalhar de Deus, dormindo, pregando, e numa igreja vazia, onde só estava eu, ou seja, o próprio Espírito de Deus pregando para mim, orando por mim, com gemidos inexprimíveis, pregando para minha casa, várias vezes, irmãos. Quando eu me deitava naquela situação, naquela fornalha que estava aquecida, o Senhor vinha nos pés da minha cama, na minha cabeceira, e falava comigo, falava com a minha família, e me direcionava até na outro dia o que eu ia pregar para a igreja. Muitas vezes isso aconteceu. Então eu quero dizer a você, pai e mãe que aqui está, olhando para a sua casa e está vivendo isso, olhe um pouquinho, para que Deus tenha nós mais próximo dele. Ele aquece o nosso coração com esta fornalha, a nossa vida, para que nós estejamos ainda mais aquecidos da presença do Senhor. Use toda a sua aprovação para isso, para olhar para o seu coração. Por que Deus faz isso? Um grande amor de Pai. Ele faz isso porque Ele nos ama. Acima de tudo, Deus quer e deseja que nós carreguemos as nossas fornalhas, o nosso coração diante do Senhor, e carreguemos a sua imagem diante dele, que a imagem do Senhor venha sobressair. E esta fornalha, ela é calculada para queimar toda a escória e revelar a glória de Cristo em nós. A escória que é o lixo, é aquilo que está impedindo a nós de se relacionar com o Senhor, e Ele permite que esta fornalha seja aquecida ainda mais, para que justamente nas provações, Paulo vai dizer que são leves, momentâneas e passageiras. Por que leves? Porque não se compara ao sofrimento de Cristo. Momentânea é porque vai passar, leve, momentânea, passageira é só um momento. Deus não deixa nós nem a mais e nem a menos, é um momento oportuno, necessário, somente aquele tempo. Passageira, ela vai passar, esta fornalha irá se desligar, e Deus nos arranca de lá de dentro. Deus poderá arrancar você desta fornalha ainda hoje. Deus poderá nos arrancar desta fornalha, assim como já está me tirando desse processo que eu disse aos irmãos aqui, dentro da minha casa, com uma das minhas filhas. Deus já está nos tirando. Então nós vemos e começamos, não é que nós afrouxamos o cinto, mas nós percebemos que Deus já está agindo, Deus já está trabalhando, e um processo de saída talvez seja para você.
Talvez o seu processo de saída desta fornalha já está prestes a acontecer. Tome posse, irmão. Tome posse, irmã querida. No nome de Jesus, pai e mãe que aqui está, famílias que aqui estão ouvindo a palavra, o Senhor está já te arrancando. De fato, a dor da fornalha é um sentimento, é uma dor. A fornalha é um lugar de fogo, e quando Deus nos coloca lá, Ele está aumentando o calor em nossas vidas, e quando isso acontece, de fato, não é agradável. Não é agradável, nós sentimos. O nosso coração fica pesado e sempre há algo perdido que dói. Eu não sei o que você perdeu nessa fornalha. Talvez dessa fornalha você teve que abrir mão de um emprego. Nesta fornalha você abriu mão de alguém que você amava e estava te fazendo mal. Nesta fornalha, assim, eu me lembro de uma fornalha que nós passávamos ou passamos ainda. Nós tivemos uma perca muito grande, que era um sonho meu e da minha esposa, 2 filhos, faltando 13 dias, gêmeos, 2 garotos para ser gerado. Talvez você não saiba, o Senhor levou para a sua glória. Eu estava aqui pregando a palavra, neste lugar, texto de Jó, e naquele exato momento, Deus estava recolhendo meus 2 filhos para o seu reino da sua glória, no ventre da minha esposa, faltando 13 dias para o nascimento, estavam sadios, perfeitos, e naquele exato momento Deus estava levando os meus 2 filhos para o reino da sua glória, e eu estava aqui pregando, e quando eu desci daqui, ouvi a notícia, irmãos, era uma terça-feira, mais ou menos 14h50 da tarde, Deus estava retirando desta terra os meus 2 filhos, a minha esposa nem veio conhecer, eu os conheci, peguei meus braços, sepultei os meus filhos, mas foi uma fornalha ardente que eu não tinha ainda experimentado. Apesar de não viver com eles, mas pude passar momentos maravilhosos que Deus revelou a mim. E foi uma dor de pai, como se eu tivesse vivido com eles 100 anos. Deus permitiu isso. E há fornalhas da nossa vida que nos deixam marcas de dor, de ressentimento no nosso coração, porque perder algo nunca é bom, mas é uma perda necessária. A dor da fornalha, fogo queimando a nossa vida. Às vezes fala, nossa, que absurdo. Deus faz isso, irmãos, porque até hoje minha esposa carrega nela, no seu corpo, irmãos, enfermidades que veio dessa gestação. E provavelmente estaria nos meus filhos. E seria uma luta ao longo da vida. Provavelmente ela, como mãe, como prole, os meus filhos estariam com esta enfermidade que é diabetes, pressão alta, tomar insulina a vida toda. Imagine só, irmãos, e o nosso ministério, nós somos bastante sobrecarregados, 2 crianças pequenas, e logo em seguida, 3 meses depois, passamos por uma grande decepção. No dia da decepção, eu e minha esposa um olhando para o outro, André, o que seria de nós agora, se as crianças estivessem aqui? Então, naquele momento, irmãos, Deus permitiu que esta fornalha se aquecesse. E tem outras fornalhas que Deus aquece em nós para retirar algum lixo, alguma escória, que é, no caso, irmãos, do sentimento da carne, o desejo, o vício, que dói. Se afastar daquilo, o desejo pelo pecado, o desejo pela carne que grita e que implora por aquilo, abstinência. Quantos que aqui estão, que você precisa incinerar este pecado, este lixo, esta escória que está em você, e você tem lutado para se livrar disso e não consegue. O Senhor está dizendo que Ele está aqui esta noite, e a dor que tem no seu coração, tenha certeza que Deus quer tirar isso de você, porque está te contaminando. Este apego, esta dependência, Deus está te dizendo que Ele quer queimar isso de você, mesmo que doa, porque não é fácil, irmão, se livrar de um vício, não é fácil abrir mão de alguns costumes, e temos aquele que é a intensidade das nossas provações. Parece que quanto mais nós oramos, quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós geramos, mais a coisa aperta, a coisa não anda, e Deus conhece os pontos mais sensíveis do nosso coração, e Ele sabe,
justamente aonde aplicar este fogo em nós. Ele sabe. Ele começa a mexer nas áreas da nossa vida, fechando caminhos, fechando portas. Talvez você não saiba, isso é bíblico. Para refinar em nós, para refinar o nosso coração, para que a nossa imagem seja mais semelhante e parecida com o Filho, com Cristo, com a glória de Cristo em nós. Ele começa a fechar áreas financeiras da nossa vida, portas, para que a glória de Cristo se manifeste em nós, para que nós nos aproximamos ainda mais do Senhor. Ou seja, o propósito divino dói, de fato, nos machuca, de fato, mas Deus sempre tem um propósito novo, restauração e renovação. Eu quero pedir a você que olhe para dentro do teu coração agora e diga: Senhor, hoje eu entendi a palavra, eu entendi o que o Senhor está fazendo comigo. A chama está acesa, o incinerador está funcionando, o restaurador de Deus está funcionando, a fornalha de Deus está acesa. Algumas áreas da minha vida fecharam as portas. Use tudo isso para se aproximar ainda mais do Senhor. Ele quer que a imagem e semelhança do teu Filho brote em você, que a imagem e semelhança do Filho dele, Jesus, que a glória de Cristo se manifeste no seu coração, a afeição de Cristo, o testemunho de Jesus sobre sua vida. Use tudo isso para orar e diante do Senhor dizer: eis-me aqui, Pai, eu entendi o seu propósito, o seu desígnio, o teu querer sobre a minha vida. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais rápido esta fornalha irá diminuir esse calor, e Deus dará de sua graça para que você e eu atravessemos do outro lado, da outra margem, com grandes vitórias, e até vitórias e bênçãos sobrenaturais sobre a nossa vida. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por todos nós, seja louvado para sempre. Amém.